Olá, bom dia para você. Começa mais um Conexão Rural Germipasto e o programa de hoje, olha, tá muito bom e eu quero você conosco hoje aqui no Germipasto Conexão Rural, porque olha só, o assunto de hoje é a questão hídrica e há uma preocupação mundial com essa questão hídrica. A água é a grande preocupação mundial e a gente consegue ver essa preocupação não só no Brasil, mas no mundo todo, mesmo porque o consumo de água aumenta, porque aumenta também a população mundial. E não estou falando de consumo de água para beber, para tomar banho, não. Porque para produzir alimentos, para sustentar toda essa população mundial, precisamos do que principalmente? De água, é claro. E o assunto de hoje vai abordar a questão hídrica, não só no Brasil, mas também vamos olhar qual o papel do país, do Brasil, na produção mundial de alimentos, focando essa preocupação mundial. Para isso temos aqui hoje 3 convidados para falar sobre esse assunto, em especial o nosso convidado que veio para falar sobre o assunto e ele vai falar sobre essa questão meteorológica, né, no Brasil que tem influenciado. O Natálio Abrão está conosco aqui, ele é meteorologista e vai falar sobre essa questão com você. Portanto, desde já eu quero deixar os nossos telefones à sua disposição para que você ligue, para que você converse conosco, para que você faça perguntas sobre essa questão. E a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Estratégias, métodos, ferramentas para que, através desses sistemas que nós apresentamos, você consiga manter-se na atividade produzindo, que é a mais importante. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. Natálio Abrão, bom recebê-lo aqui, muito obrigado. Primeiro, nosso convidado, nosso como anfitriões, temos que receber o primeiro convidado. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia a você, a todos os seus ouvintes. Esperamos que, após essas palavras, nós possamos transmitir planos, planejamentos e estratégias para que o Brasil possa produzir mais. Nós vamos conseguir. Hoje nós vamos conseguir passar uma mensagem, uma informação bastante positiva, não é, Armindo? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Éder. Bom dia, Natália Abrão. Como temos feito sempre, né, Armindo? Sempre passando uma mensagem forte, positiva para o produtor, né? Olha, o potencial nosso é muito grande, o potencial do Brasil, a responsabilidade nossa como agrônomo, como meteorologista, de levar, e como a comunicação, eu sempre digo que se o Brasil tivesse um Conexão Rural ou um canal do Boi há mais anos atrás, levar essa informação gratuita lá ao produtor, né? O produtor está lá sentado, bonitinho, tomando seu café agora de manhã e levando informações importantes do agronegócio, importantes na nossa produção na agropecuária. Daniel Diraimo, bom dia. Não podemos esquecer também do nosso balcão de vendas. O Daniel, né, é o nosso gerente de vendas e ele está aqui não só para falar dessa questão que a gente vai tratar, a questão hídrica, porque ele também vai abordar esse assunto, mas também para oportunizar o produtor que quer investir em sementes de qualidade e também na VDTech, não é, Daniel? Exatamente, Éder. Bom dia a todos. E levar essa tecnologia, levar a informação e aliado a isso a tecnologia. Como produtor, né, como o Natália falou, criar estratégias, maneiras, possibilidade de melhorar a sua condição dentro da propriedade. E com isso, claro, hoje tem várias ferramentas e tecnologias para fugir dos problemas de estiagem, dos problemas hídricos e conseguir produzir cada vez mais. Várias alternativas já existem no mercado e como o produtor utilizar e conseguir ter o retorno desse investimento. Isso é muito importante. Com certeza. Então, atenção, hein? O programa de hoje vai trazer informações para essa questão climática, para a sua região. Nós vamos saber como está aí a sua região, principalmente para quem vai efetuar o plantio, tem que saber como vai ficar a sua região. Então, olha, as condições climáticas para o plantio de sementes forrageiras tropicais é fundamental para garantir uma boa qualidade na formação de pastagem. Todo mundo sabe disso, né? Os componentes do clima de uma região, como a chuva e sua distribuição dentro do ano, além das temperaturas, são também fatores fortes que influenciam as fases do crescimento vegetativo e produtivo da cultura. Bom, além desse assunto, vamos abordar também as nossas oportunidades de mercado e vamos só colocar para você à disposição aquilo que nós temos de melhor, sementes forrageiras e também a VDTech. E hoje vamos falar sobre Chilosantes Campo Grande, que é um grande repositor de nutrientes para o solo e tem um alto teor de proteína, tá certo? Então esses, né, são os nossos assuntos de hoje, focando a questão climática no Brasil. Bom, deixa eu começar o assunto com vocês aqui. Esse assunto é muito importante, já apresentei todo mundo. Nós vamos saber sobre as influências climáticas na produção de alimentos. E eu quero começar o nosso assunto, o nosso bate-papo hoje, abordando essa questão mundial. Existem levantamentos, professores, que o mundo está crescendo muito e de uma maneira muito acelerada o crescimento populacional mundial e a grande preocupação do mundo é produzir alimentos.
mas ao mesmo tempo também tem uma preocupação com a questão água. Dizem alguns que o grande bem do mundo nos próximos anos será a água e talvez fator até mesmo de guerra. Não sei, tomara que não. Mas o que está acontecendo no mundo? Laninha, El Niño, geleiras derretendo, a gente vê aí muitos cientistas alertando, chamando a atenção para a questão mundial. A gente realmente passa por um colapso hídrico no mundo, professor? Bom dia, mais uma vez. A verdade é que 1000 anos atrás, né, fazia-se poucas avaliações, mas as pessoas sentiam essas diferenças, né? As análises dos animais, dos vegetais, determinado tipo de inseto, né, falava, ele conversava com o tempo e você conseguia ter respostas através dessas avaliações da natureza. A natureza conversa com você, basta que você entenda. Hoje, essa tecnologia ela está muito avançada, nós temos pesquisadores espalhados pelo mundo, e essa questão, ela realmente está interferindo na qualidade de vida da população. O último ciclo que nós tivemos, por exemplo, foi relacionado com o El Niño, né, em 97 para 98, nós tivemos chuvas espalhadas pelo centro-sul do país, né, as enchentes espalhadas no Brasil, no Uruguai, na Argentina. Já tinha ferramentas para se detectar isso daí. E realmente é uma preocupação para nós meteorologistas e temos que ter do nosso lado as pessoas que mexem com as culturas. Então, o meteorologista e o agrônomo hoje não pode trabalhar sozinho. Tem Professor, que estar de braços dados. A gente tem acompanhado, o professor Natália Abrão, a gente tem acompanhado muitas informações dessas questões de pesquisas. Até não muito tempo atrás, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, lançou um livro, até mesmo um projeto, aí desenvolveu-se depois um filme para a televisão, chamado Uma Verdade Inconveniente. Onde ele mostrava que a interferência humana, principalmente pela questão da emissão de poluentes, interferia nas geleiras que estavam derretendo. É preocupante isso? Isso é real? Isso é fantasia? Há realmente uma preocupação quanto a essa questão da interferência humana na questão climática? Tem que tomar cuidado quando você afirma uma coisa dessa, porque as formas de comprovação dessas interferências, elas são ainda muito tênues, tá? Nós fazemos estudos aqui em Mato Grosso do Sul, fazemos estudos com relação aos estados que estão em volta do nosso estado, e também relacionado com o Paraguai e a Bolívia, e ao se afirmar que essas interferências estão provocando mudanças, né, e você não acompanhar os ciclos, né, porque há eventos que coincidem com os ciclos, aí você vai dizer, não, o aquecimento global já está se manifestando por causa de excesso de desmatamento, queimadas, né, você inserir substâncias químicas em excesso, né? Então, são descuidados? São. Os pesquisadores, as pessoas que tratam isso, têm que ter muito conhecimento quando você fala que isso está interferindo nas mudanças climáticas. Eu ainda não tenho 100% de credibilidade com relação a essa interferência totalmente. Eu acredito também que os ciclos naturais ainda estão provocando essas mudanças. Entendo. Armindo Quixo. Olha, esse assunto é muito bom, é um assunto importante, e eu acho que nós tínhamos que transformar esse assunto aqui a nível nacional, mundial, porque tem muita gente que nunca viu falar em clima, não convive com o clima e dá opinião, se é uma pessoa formadora de opinião, dá opinião e o mundo inteiro acredita. Uma delas é essa, ocorrendo os degelos dos polos, falado pelo pessoal que deu essa informação, e depois foram ver, é tudo o contrário. Ele pediu desculpa mundialmente, que aquela geleira era excesso de gelo que estava caindo, e filmaram como estava degelando a Antártica. Aquilo é tudo, são questões colocadas para tentar minimizar o crescimento de algum país ou tentar explicar fenômenos naturais. Ora, muito importante se diga, aos estudos que nós temos, ainda o Abrão colocou muito bem, toda vez que alguém coloca uma questão, tem que provar.
Se eu falo que não vai chover, eu tenho que provar que não vai chover. Se eu falo que tem mudanças climáticas provocadas pelo homem, eu tenho que provar. E aí, o professor colocou muito bem, não tem ainda nenhuma prova científica que o homem é responsável por mudanças climáticas. Eu posso mudar a temperatura local, enchente, contaminação de rio, fumaça, contaminar o ar, mas não mudanças climáticas. E eu diria mais um detalhe. Os estudos aí mostrando que o homem é responsável por 4% de emissão de poluentes. 4%, a natureza 96%. Agora, é uma pretensão muito grande do homem, sabendo que nós vimos aí, eu estou falando na Laninha e El Ninho, isso ocorre com o aquecimento e resfriamento dos oceanos. Só o Pacífico, professor, 33% do globo terrestre. Quando ele aquece 1 grau, causa problemas em algumas regiões. Quando ele esfria 1 grau, causa grandes problemas em outras regiões. Agora, tu pegar o Atlântico e o Pacífico, que deve ter aí, mais ou menos, mais que a metade do território mundial, da área mundial, e dizer que o homem tem pretensões de aquecer Pacífico, é muita pretensão do ser humano tentar aquecer esse volume de água. Eu acredito que o homem causa as mudanças locais, temperatura, contaminação e tal, mas climáticas, eu ainda concordo muito com as referências naturais, cíclicos, e vimos agora, eu fico na televisão, eu fico olhando, não é bem minha área, mas eu fico empolgado com isso. Quando eu vejo, por exemplo, aquecimento global. Ontem, deu na televisão, que fazia 119 anos que não tinha temperaturas tão baixas nos Estados Unidos. Ora, que aquecimento é esse? 100 anos, 120 anos, nunca teve esse frio. Quer dizer, é ciclo de 100 anos, 120 anos. Então, eu não concordo com o aquecimento global. Existem eras de aquecimento, era de resfriamento e fenômenos naturais mais intensos ou menos intensos. Então, aí, senhor produtor em casa, achando que tirou uma árvore, plantou uma roça de milho, plantou soja, plantou um pasto, o senhor é responsável por mudança? Não. Lhe afirmo categoricamente, quando eu tiro um cerrado, ou tiro uma mata e coloco 2, 3 culturas, soja, milho, safrinha, pasto, eu causo um impacto na fauna muito grande. Eu tenho um impacto na biodiversidade. Mas nós, na parte agronômica, não temos nenhuma responsabilidade por mudança climática. Pode ficar tranquilo, pode continuar plantando, colhendo, produzindo carne e leite, sem nenhum remorso. Porque isso aí é balela de quem não conhece o que a agropecuária produz. Daniel. Isso é importante o que o Carmino comentou, Éder. E assim, como o Natália também comentou, talvez antes demorava mais tempo, era mais difícil de ter as informações. E hoje a gente nota muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. Como o Armindo falou, 2013 no Mato Grosso do Sul geou no Pantanal, em regiões que há 60, 40 anos não fez o frio que fazia no MS. Então, ano passado foi um ano muito quente, então a gente sente muito na pele isso e muito rápido. Hoje tem muita informação, a gente acaba ficando sabendo de uma enchente, de um movimento, alguma diferença de temperatura no mundo todo muito rapidamente. E como o Armindo falou, e hoje o produtor rural, né, ele é taxado como o problema, mas é ele que alimenta o mundo, é o produtor que alimenta, e como não tem nenhuma comprovação científica, mais uma vez, o produtor tem que ficar tranquilo, continuar produzindo, continuar buscando tecnologias, e evoluiu muito também isso, né? A produtividade aumentou, já parou a abertura de área diminuiu muito, a tecnologia conseguiu, aliado ao clima, à meteorologia, aumentar a produtividade em todas as culturas, tanto para produção de grão, mas produção de fibra, produção de algodão, todas as culturas, e isso que é o que nós temos que buscar. Alternativas do produtor continuar produzindo cada vez mais, claro, sem danificar rios, sem danificar enchente. Com certeza a preocupação da água, que é o tema do programa, é muito latente, ainda mais agora por conta da falta de água, mas tem condição de continuar produzindo, de aumentar a produtividade e preservar o que ainda não foi aberto. Eu acho que esse é o grande balanço que o produtor tem que tomar e ter a certeza de que ele é o grande responsável por alimentar o mundo e vai continuar por muitos anos. Né? Mas o Éder, só queria completar rapidinho, o produtor tem que, claro, evitar fogo, contaminar os lençol freático com agrotóxico, usar racional, preservar a natureza, mate ciliares, corredores ecológicos, né, nascentes,
fogo, erosões, é claro que isso é uma técnica fundamental em Onde cima já disso. se viu pagar para preservar uma mata ciliar? Não A pode. pessoa tem que saber naturalmente. Naturalmente, que é muito importante. Outro detalhe que nós vimos, comentando antes do programa, a região do Centro-Oeste, Par do Norte, há 15 anos atrás, até aeroportos fechavam por fumaça de queimadas. Queimadas de Pantanal, naturalmente, de Cerrado, queimada Goiânia e Cuiabá, o aeroporto fechado. Fechava. Eu lembro Campo Grande, chegava em julho, estava fumaça. Hoje não tem mais. Hoje, a consciência do produtor em reduzir fogo, a produção, safra, safrinha, o campo nosso fica verde, que ficava 5, 6 meses, hoje o campo nosso é verde por 10 meses por ano. Nós temos campo seco, agosto, setembro. Tem safra, safrinha, pastagens cultivadas, os nativos secavam, pegavam fogo, hoje ninguém queima pasto cultivado. Portanto, o recado da parte agronômica, da pesquisa e do produtor para a sociedade mundial, para o ser humano, é muito grande. Ver o Brasil, o comportamento que você tem hoje, a mudanças rápida em 15 anos do comportamento do nosso produtor. E aí, é que isso que nós falamos, nós não podemos aceitar esse ônus da culpa de o boi emitir metano, que o quilograma da carne consome 11 toneladas de água. Isso são propagandas contra uma produção fantástica, uma produção limpa, baixo número de agrotóxico e que o mundo depende de alimentação. Então, só um dado importante, nós não somos favoráveis à destruição, e sim, à produção sustentável. E é isso que nós pregamos como pesquisa. Bom, nós temos alguns gráficos que a nossa equipe preparou para mostrar, é um levantamento histórico do IMET, e para a gente fazer um comparativo de como essa questão climática interfere diretamente não só na produção agropecuária, mas na vida humana, de modo geral. Nós temos aí alguns gráficos que irão mostrar isso. Por exemplo, esse gráfico aí está mostrando Campo Grande de 1961 a 1990. Ele faz um levantamento dos índices de chuvas nesse período. Eu gostaria que principalmente o professor Natália Abron comentasse, né, para a gente, para entender, para a gente interpretar esse gráfico, porque quando a gente vai ao médico com o resultado do exame, a gente não entende muito. Então o doutor é que faz para a gente a interpretação. E aqui está o nosso médico, o doutor Natália Abron, para falar sobre essa questão climática. É possível, doutor? É possível, sim. Aqui você está tratando das temperaturas, né? É um gráfico de temperatura relacionado com os gráficos de precipitação. Então você vê que há uma certa naturalidade, meu irmão aqui comentou isso aí, né, que as mudanças, se fossem tão consistentes, esse gráfico não teria uma certa normalidade. Você vê que o ponto de inflexão ocorre entre junho, julho e agosto. Ou seja, você tem um período chuvoso que se inicia em setembro e vai até meados de março. Então, os nossos estudos, baseados nessas curvas e baseados nos modelos que nós temos, vamos rodando sistematicamente, eles indicam que até com uma certa exatidão, quando começa a chuva e quando termina. Para esse ano, nós já temos aproximadamente, na região centro-oeste, que as chuvas devem parar a partir do dia 5 a 10 de abril. De abril. Serão um pouco mais tardias hoje. Não, estaria até um pouquinho antes. Antes. Normalmente é quando? Normalmente é um pouquinho mais adiante. Citando uma relação disso daí, você sabe que há um ciclo que faz com que a bacia do Pantanal ele tenha uma elevação com o quê? Com as chuvas que ocorrem no oeste de Mato Grosso, no leste da Bolívia, e isso vai culminar em meados de maio, que a gente chama que é o pico da cheia. Né? E diferentemente disso daqui, porque essa é uma região central de Mato Grosso do Sul, mas que dá aí, em 30 anos, uma curva mais ou menos homogênea. Só que cada ano, se nós pegarmos o ano passado, a chuva foi até o mês de junho. Esse ano, ela vai... Agora, essas curvas, por exemplo, professor, são 30 anos, de 1961 a 90. Isso. Agora, quando há uma mudança cíclica, né, esse fenômeno de 30 em 30 anos, 50 em 50 anos, pode mudar um pouco esse quadro. Mas eu queria aproveitar esse quadro, nós vamos falar em época de plantio. Época de plantio muito importante. Então, olhar esse quadro, para a região de Campo Grande, as relacionar, médias, né? Nós temos que, o importante é colocar que o plantio das pastagens tropicais deve ocorrer de qualquer pastagem, qualquer cultura,
no mínimo 60 dias de condições favoráveis. Então, se eu tenho uma restrição de chuva em maio, eu posso plantar até início de março. Se as chuvas pararem em abril, como para mim, essa informação já valeu a vida no programa, eu tenho que dizer, evitar plantios de março, fim de março. Se cortar as chuvas em abril, eu não vou ter uma boa formação de pastagem. Mas indica-se que para a região de Campo Grande, esse quadro na média histórica, eu podia plantar até o mês de março, porque tem umidade até maio. E não tenho umidade em junho, julho e agosto. Setembro começa as chuvas e a partir de outubro eu posso plantar. Então a época de plantio para Campo Grande vai de outubro até início de março. Isso. Agora, dizer para os senhores também o seguinte, isso para Campo Grande, mas nós temos dentro do Mato Grosso do Sul regiões de chapadas, regiões de... A geografia diferenciada. Zoneamento agroclimático. Eu diria uma informação para o Brasil. Plantio de pastagem, até quando posso plantar? Em regiões agrícolas, até onde for o zoneamento do milho, tem regiões que vai até 15 de março. Então eu posso plantar pasto até 15 de Onde março. consegue informações sobre essa época ideal para o plantio? Onde o produtor pode encontrar? Olha, a pastagem não foi feito um zoneamento. Existe cada cultivar, colocado as épocas de plantio individualmente. Mas eu diria que para o produtor, ele olha o zoneamento que é feito para o milho. Eu quero saber se posso plantar pasto. Bom, no Chapadão do Sul, ou São Gabriel, pegar o Mato Grosso do Sul, ou pegar Rondonópolis. Olha, o milho planta até início de março. Dá para plantar pasto. Mas de Goiás onde também. consegue essas informações? Bom, Na prefeitura, no sindicato rural, os na sindicatos Fundação Chapadão, têm. na Embrapa, onde é que tem? Tem nos sites. A Federação de Agricultura dos Estados Todos têm. Tem um mapa Tem. ideal para a época de plantio, é isso? Tem. Isso, E já em outra. O zoneamento agrícola Zoneamento está agrícola. disponível nas federações. Entendo. A gente vai ver quadros aí, por exemplo, vamos pegar o norte de Goiás, por exemplo, que as chuvas literalmente para o fim de março, início de abril. Então eu só posso plantar até janeiro, fevereiro. Não esse ano, né? Porque o sul de Goiás está sofrendo bastante. Está sofrendo? Vamos sair um pouquinho do centro-oeste, vamos para o sul do Brasil, vamos para o seu estado. Olha aí. Vamos Não, lá mas pro... aquele gráfico passado lá mostrava temperaturas, que nós também temos temperaturas. O passado era aqui no centro-oeste, era Campo então é o Grande, seguinte, tá aqui, ó. nós temos condições favoráveis com temperatura e umidade, de novembro a março. O problema de junho, julho e agosto, que além de nós não termos umidade, nós temos temperaturas em Campo Grande baixas. Então, para você formar uma pastagem, tem que ter temperatura, umidade e luz. Então, os dias mais curtos. Volta para o próximo gráfico, vamos ver de Porto Alegre, vamos para o Rio Grande do Sul. A gente vai para o Rio Grande do Sul, tá aí, ó. Não tem problemas de umidade. As precipitações praticamente daria para plantar o ano inteiro. Porém, o gráfico, que é muito pequeno, nós a partir de abril, nós temos umidade suficiente, mas não temos temperatura. Temperatura cai, o gráfico não mostra. Os pontos se afastam, né? A temperatura de abril a setembro tem umidade no sul do Brasil, mas não tem temperatura. Frio e dias curtos, não temos luz e temperatura. E tem que tomar cuidado esse ano, porque nós estamos com um fator aí que já está começando a interferir e pode mudar o regime de chuva lá no Rio Grande do Sul. El Niño. Ainda alguém fala que é El Niño, ainda esse ano. Nas nossas avaliações, nós não estamos com El Niño. Abaixo de 0,5 grau é neutralidade. E você sabe que El Niño interfere no regime de chuva no Rio Grande do Sul. E com a ausência de El Niño, essa curva pode se alterar. E não só na curva de chuva, como de temperatura. Em 2013, nós tivemos episódios de temperaturas baixas só similar a 1975. Quando nós tivemos os recordes aqui, nós perdemos 1,5 milhão de pés de café aqui no dia 6 de julho de 75. Aí agora em 2013, quando você tem 2 dias com temperaturas extremamente baixas, você tem uma análise. E quando você tem uma sequência de temperaturas baixas, que mexe com a agricultura. Quando o senhor fala em tomar cuidado, como é que o produtor vai tomar cuidado se não depende dele a questão climática? O que ele tem que fazer? Tem que retardar o plantio, tem que ver melhor a época para o plantio. Como é que é se tomar cuidado, Armindo? O cuidado como ele está falando, nós temos ciclicamente... É o planejamento. Planejamento. Por exemplo, ele está comentando... Espera um pouquinho só.
até o plantio, levando em consideração a questão climática, o produtor tem que planejar Bom, a época para eu o diria o plantio. seguinte, o Brasil, o mundo, tem dados aí, por exemplo, na Fórmula 1, vai chover tal hora, tal minuto e chove, que são várias estações em regiões muito estudadas. Uma área muito pequena com muita informação. Muita informação. Então, a tendência mundial e brasileira, nós anteceder os fenômenos climáticos. O doutor aqui está dando para nós que esse ano as chuvas vão reduzir em abril. O ano passado foi até junho. Então, eu não posso plantar fim de março com o risco de ter problema. Ele já está Vai dizendo... ter chuva, mas... Abaixo. Então, o primeiro alerta, então, que nós podemos dar aqui para o produtor em relação a plantio. Março, abril. Então, abril, as chuvas tendem a diminuir logo no começo de abril. Na primeira... Vai chover mais menos. Os primeiros 10 dias você tem ainda uma chuva, aí passa 3, 4 dias, vem outra. A segunda já vem com 6, 7 dias. Aumenta o espaçamento. Até atingir a estiagem. E deveremos ter estiagem esse ano com... Agora é o seguinte... Então, outra coisa importante... Qual seria, então, a época máxima para o produtor plantar esse ano, então? O plantio continua o calendário... zoneamento agrícola. Continua. Plantio de milho aqui no Mato Grosso do Sul, em região de Chapada, região agrícola, até 10, 15 de março. 10, 15 de março, pode plantar. Mas agora tem mais um detalhe. Isso é um ano normal. Mas... Como o professor falou, e eu também espero que seja cíclico, tivemos geadas, frio, 2013, 2014. Ninguém quer pegar essa geada. E nós temos grande probabilidade de ter frio esse ano, voltar. Nós já sabemos que alguns anos atrás, ele comentou do café, isso foi mais ou menos 35 anos, uma geada enorme. No Mato Grosso inteiro, no Brasil inteiro, em grandes regiões. Então, a preocupação é não fazer, que tem muitos produtores que plantaram em maio, choveu, viu, maio, boa época para plantar. O risco é muito grande. Nós, produtores, não podemos correr risco. Aí entra o caso dele, o tipo de semente, se é precoce. Precoce, mas a tecnologia entrar dentro do zoneamento, exatamente, não adivinhar clima, e sim ter uma perspectiva de um ano que vai reduzir as chuvas, no início da seca, e poderemos ter frio. Então, isso é uma coisa natural. Bom, nós temos mais um gráfico aqui. Vamos agora para o norte do Brasil, para Porto Velho. Olha só. Porto Velho, está aqui, ó. Pode comentar para a gente, professor. Olha, Porto Velho em plantio. Nós temos chuva até maio e temos chuva em setembro. Porto Velho já pertence à Zona Norte. Né? Então, lá tem temperatura o ano inteiro, mas não tem umidade. Para Porto Velho, no plantio pode plantar até fim de março, Porto Velho. Porque, olha uma março aí, olha a chuva. Olha abril, quanta chuva tem em abril. Então, eu posso plantar aí até início de abril, porque eu tenho umidade até fim de maio. E posso retomar o plantio já fim de setembro. Então, mais próximo à nossa região norte, nós temos uma janela pequena que não pode plantar, 3, 4 meses, por falta de umidade. E você vê que essa curva ela não tem muita diferença de Mato Grosso do Sul, aqui do Centro-Oeste. Não, pouca diferença. O ciclo, a diferença é a estabilidade térmica anual, né? Só que Porto Velho deve chover quantos milímetros lá? 2.000, 1.800? Em torno de 1.800. E nós aqui? Aqui é em torno de 1.550. Então lá chove 20% mais que nós aqui. Exatamente. Mas ali tem... Isso quer dizer que o risco aqui é menor. Aí é menor. A relação climática em Rondônia é menor. Com diferencial de Campo Grande. Nós temos anos com baixas temperaturas. Nós temos, além dos dias... Você está vendo a estabilidade térmica o ano inteiro? Quase não muda. Essa linha azul aqui embaixo. Essa aí é a temperatura que é mais ou menos estável. Como falamos o seguinte, a planta para germinar precisa de temperatura, umidade e luz. Porto Velho tem temperatura, tem umidade e tem luz, menos 3 meses. Há pouca variação entre dia e noite, o ano inteiro lá. Entendi. Quanto mais próximo do Equador... bastante favorável para a produção, né? Por isso, a região norte do Brasil ainda vai ser o grande celeiro, desde que faça conscientemente plantio direto, integração lavoura-pecuária, e aí que vem o detalhe. Consórcio. A Amazônia hoje está desmatada aqui, 9%? Já está um pouquinho acima. 10% da área desmatada. Ora, 10% naquela imensidão, por isso que eu não acredito que a Amazônia, esse desmatamento lá, cause qualquer problema climático. Porque a verdade, com relação ao desmatamento, você tem, lógico, um limite, né?
os estudos meteorológicos dizem que quando chegar a 17% de desmatamento... Né, mundial ou na Amazônia? Lá na questão amazônica, lá no norte do país, né, e os países também da região norte. É provável as interferências. Mas se você tem aí vamos falar em dimensão, um caixão que tem 180 centímetros, e a partir de 150 que começa a valer. Então, esse 30 aí é uma coisa que você pode desprezar. Lá na Amazônia está assim. A área vegetável, ela é tão imensa que a partir de uma certa proporção que ela vai passar a contar. Pois é, mas aí eu quero interferir o seguinte. Os estudos geralmente são feitos quando tira a mata e praticamente... Aí, olha o que ele vai dizer com relação a vegetal. Né? Tira a mata por outro. Tira a mata e o estudo é feito sem a mata. Mas não leva em consideração o que foi plantado. Que eu plantei uma pastagem que produz 20 toneladas de matéria seca por ano. E que continua fazendo a troca de gás de carbono, emissão de evapotranspiração, sequestro de carbono, retenção de água. Retenção de água. Vou voltar um pouquinho à sua conversa. O que pode mudar talvez é a temperatura ambiental. Nem a temperatura local. Então, se eu botar um termômetro debaixo da mata, que tem aí 20 metros de altura, e botar um termômetro numa pastagem de 30 centímetros, vai ter incidência solar maior. Mas, em termos de produção, uma mata de 500, 1000 anos, cai uma folha, nasce outra. Então, a pastagem, ela produz muito mais, o impacto da abertura é muito grande. Aí, estudos são feitos, tira a mata, fogo como era, na época, há 20 anos atrás, que se abria no fogo e se plantava no fogo. Queimava a tiguera, né? Queimava a juquira, aí do norte, e plantava. Hoje, sem a queima, com a integração lavoura-pecuária, com plantio direto, com a integração lavoura-pecuária-floresta, sistema silvio-pastoril, sem erosão, sem queimada, eu não... Esses 17%, 20%, às vezes nós temos um clima tão... em termos de emissão de gases de efeito de estufa, em termos de queimada, em termos de sequestro de carbono, às vezes, o impacto depois de 4, 5 anos de desmatamento não teria essa importância. Outro detalhe, até aqui a gente faz alguns programas e tem uma notícia, o Mato Grosso do Sul tem 9 milhões de terra degradada. Não, nós não temos áreas degradadas. Nós temos 9 milhões de pasto em degradação. Solo degradado não dá 1 milhão, 500 mil. Então, não confundir desmatamento com terra arrasada, com fogo, com a eliminação de uma vegetação, trocando proporcionalmente por outra, que o impacto é bem menor. Bom, o assunto está muito bacana, está muito legal e eu quero convidar você para participar desse bate-papo. Pode ligar para a gente, perguntar para o professor Natálio Abrão, meteorologista, está aqui falando sobre questões climáticas. O Armindo Kicho, né, também mais uma vez conosco aqui e com uma visão bastante ampla sobre esse assunto. Eu não sabia que você entendia tanto de questão climática, viu, Armindo Kicho? Pensava que só entendia de questões agronômicas, mas deu uma aula para a gente também sobre as questões mundiais, as preocupações. E eu quero só convidar o Daniel Dirai para a gente falar da VDTEC 190 agora, mas já quero deixar para o Armindo Kicho e para o professor Natálio Abrão métodos, meios de como o produtor pode manter a água no solo. Curvas, terraços, evitar assoreamento. Quais são as ações que o homem pode fazer para manter a água como bem natural para a produção de alimentos. Bom, e a gente vê aí a VDTEC no vídeo, eu quero convidar o Daniel Dirai para a gente dar a oportunidade para você, produtor rural, que está assistindo a gente agora, e a gente está falando em aumento de produção, nós estamos falando em sistemas, em ferramentas que ajudam o produtor rural a ter mais produtividade com sustentabilidade, hein? E a VDTEC, ela nasceu com esse conceito sustentável. É ou não é, Daniel? Exatamente, Éder. É a maneira do produtor poder melhorar o seu plantio, antecipar a entrada dos animais, garantir uma melhor formação de pastagem. E como nós estamos falando em emissão de gases, consumo de combustível, a VDTEC também ajuda nisso, Éder. Vai conseguir reduzir a emissão por fazer 2 operações em uma só.
como o produtor está vendo aí. A VDTEC ela é elétrica, é uma máquina que vai ligada na bateria do trator, pode ir acoplada na frente e aí fazer 2 operações em uma só, ou seja, a distribuição das sementes e já automaticamente o plantio, a incorporação. Nesse caso específico, é em consórcio com o milho safrinha ou, no caso, a integração lavoura-pecuária, o produtor já faz a distribuição da braquiária e logo em seguida o plantio do milho safrinha. Então ganha-se tempo, economiza combustível, economiza hora-máquina, economiza operador ali no trator e com certeza, Éder, aquilo que a gente está falando, ganhar tempo, né? Aumentar a produtividade, aumentar a eficiência dentro da fazenda, que é muito importante. Então, esse é o conceito da VDTEC, que vem de acordo com o que nós estamos falando hoje. O produtor conseguir colocar tecnologia dentro da propriedade, melhorar a sua condição com menor custo, com menor tempo, com menor consumo de combustível. Então, como o produtor viu, formar bem uma pastagem hoje é muito importante, como o Armindo falou também, tirar a floresta, reduzir esse impacto dentro da fazenda é muito importante. E para isso, ter uma pastagem bem formada é fundamental. E com isso, a VDTEC consegue fazer uma excelente distribuição da sua semente, da sua para ter uma boa formação da pastagem. E é essa a grande importância, é a grande vantagem da VDTEC. Uma máquina pequena, compacta, leve, fácil de trabalhar, acionada pela bateria do trator, ou seja, conecta na bateria do trator e aí é muito simples de operar. Vai lá na frente fazendo a distribuição das sementes e logo em seguida a incorporação. Como nós estamos vendo aí, a pastagem hoje, ela é fundamental para uma boa produção de carne. E para isso, a semente passa nesse caso. E aí você ter uma má distribuição da semente vai com certeza comprometer a formação da sua pastagem. E aí está aí a VDTEC fazendo a distribuição e logo em seguida a incorporação. Aí o produtor pergunta, Éder, mas a minha niveladora, eu tenho 2 niveladoras, uma de 6 metros, outra de 5 ou outra de 4 metros. A VDTEC se ajusta a diferentes larguras de niveladora conforme a necessidade do produtor. Então, você produtor rural que tem uma niveladora lá de 3,5 metros ou uma niveladora, um rolo compactador de 8 metros de largura, a VDTEC se ajusta a diferentes larguras de trabalho. O produtor quer trabalhar de outra maneira, com uma velocidade maior, nós já mostramos aqui também a VDTEC sendo utilizada em quadriciclo, em pulverizadores. Então, por conta do tamanho compacto, da praticidade de utilização dela, tem essa versatilidade. E aí o produtor vai falar assim também, Éder, mas ela é pequena, né? Eu vou ficar toda hora lá enchendo a VDTEC, abastecendo. Será que, como que eu ganho, né? Qual que é a eficiência dela? Qual que é a autonomia? A VDTEC cabe, nós estamos falando em semente, para semente pura ou incrustada. Ela cabe 120 quilos de semente dentro da máquina. E você vai trabalhar, produtor, uma semente de 80% de valor cultural, 5, 6, 7 quilos por hectare. Então, vai ter em torno de 20 a 24 hectares por abastecido. Então, uma boa autonomia, o produtor não tem que estar o operador não vai ter que parar toda hora, todo momento, para abastecer a VDTEC. Então, ele ganha tempo. E aí é muito simples, é um botãozinho que vai próximo ao operador, que ele liga e desliga conforme chega no final do talhão. Então, realmente é uma máquina que vem para ajudar e muito o produtor a ter uma boa distribuição, a economizar tempo, a economizar hora-máquina e ter uma excelente formação de pastagem. Bom, e aí eu quero também aproveitar o comentário do Daniel e falar da questão ecológica, né? Porque a VDTEC, ela nasceu com o conceito de ser uma máquina sustentável. Mas aí você me pergunta, mas como assim, por quê? É fácil. Com ela, você vai fazer as 2 operações ao mesmo tempo, vai reduzir uma operação. Aí o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, porque não vai, quando você usar o trator uma única vez, além de economizar pela questão do óleo diesel, que está caro demais, né, Daniel? Exatamente, é outro. Que está muito caro, que é outro ponto de economia, importante. E agora mais do que nunca a gente pode falar que a VDTEC ajuda a economizar, porque o combustível está subindo, já subiu muito, mais de 14%, e ainda vai subir mais. E a gente vê que, além dessa questão de reduzir o custo, reduz também a emissão de poluentes, porque reduz uma operação. Você ganha muito com isso, não só economicamente, mas também ambientalmente. E outra vantagem que você tem com a VDTEC. Você vai usar nela sementes puras ou incrustadas. Aí você pergunta, o que isso quer dizer também? Você vai usar menos sementes
na hora do plantio. Como assim, Daniel? É uma semente de melhor qualidade, é uma semente pura. Então, o que realmente se torna a planta são as sementes palha, torrão, terra, que geralmente tem nas sementes convencionais, não está na semente pura ou na semente incrustada. Então, o produtor leva, além de levar uma semente de melhor qualidade, que é uma sanidade melhor, que vai garantir uma melhor formação também por ter uma germinação melhor, o produtor trabalha com menores quantidades. Nós falamos aí de 5 a 7 quilos de uma semente de valor cultural de 80%, de 10 a 12 até 15 quilos em alguns casos para sementes incrustadas. Então, a quantidade de semente que o produtor vai utilizar por hectare é menor, então, menor custo com frete, maior facilidade de distribuição e a economia direta, Éder, que a VDTEC vai proporcionar ao produtor por eliminar uma operação é de 30 a 40 reais por hectare. Realmente é uma economia muito interessante. Bom, eu já quero tocar aqui no outro assunto que nós temos para abordar com você, porque nós falamos que o programa de hoje ia falar sobre questão climática, já estamos falando, sobre o balcão de vendas, oportunidades e também sobre estilosantes Campo Grande. Já quero aproveitar com uma pergunta e já falamos do estilosantes Campo Grande. Bom, nós tínhamos dificuldades para o plantio dos estilosantes com as máquinas adaptadas, as máquinas antes da VDTEC. Por quê? Por conta do tamanho, né, da semente do estilosantes Campo Grande, granulometria, que é o tamanho de peso dela. Além do tamanho, a quantidade, né, a recomendação. Em consórcio, a pesquisa fala em torno de 70% de gramínea, 30% de estilosantes. Essa é a proporção ideal. Então, o produtor vai trabalhar em torno de 2 a 3 quilos por hectare, em algumas situações até um pouco menos. Então, é realmente um pouco difícil conseguir ter essa distribuição de forma homogênea. E com a VDTEC o produtor consegue. É possível. Consegue tranquilamente 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos por hectare. Você pode plantar o estilosantes Campo Grande com a VDTEC. Seus problemas acabaram agora, viu? Com o plantio do estilosantes Campo Grande de uma forma mais dinâmica. Exato, isso e ajuda muito, Éder. Uma coisa muito importante, além de conseguir distribuir, é ter uma excelente distribuição, é ter uma pastagem bem formada. Isso garante uma utilização dessa pastagem, garante o retorno do investimento que o produtor está fazendo. Além dele se preocupar, como nós estamos falando aqui, um planejamento com relação ao clima, não adianta o produtor fazer todo o preparo de solo, se preparar com relação ao clima e fazer uma má distribuição, usar uma máquina mal regulada, não só para a VDTEC, para as outras máquinas. Tem muita máquina boa no mercado, muita máquina dentro da propriedade que faz um bom serviço. Então, regular bem uma máquina, ter uma boa distribuição é fundamental para uma boa formação de pastagem. Tem uma máquina que faz um bom serviço, mas como a VDTEC só ela mesmo, Daniel. Você vai me desculpar, viu, Daniel? Aqui eu sou obrigado a falar da VDTEC, viu? Olha, tem máquinas boas assim no mercado, a gente respeita muito, porque serviram em muito, né, a pecuária brasileira e também a agricultura, mas a VDTEC nasceu com um conceito novo, específico para a produção, para a plantação ou formação de pastagem. Mesmo porque a VDTEC ela nasceu do anseio do produtor. A VDTEC ela surgiu porque os produtores relatavam para as equipes da Germipasto que iam a campo a necessidade de se ter uma máquina que fosse específica. Então a VDTEC ela é o sonho do produtor. Ela é a materialização do desejo do produtor rural em ter uma máquina específica para o plantio. Então, produtor, você que estava procurando uma máquina para formar bem o seu pasto, de maneira econômica, de maneira homogênea, rápida, olha só, em rapidez, com precisão, é essa que você precisa, hein? Ligar agora para a Germipasto, 6733896700, 0800 647 0050 e ainda você pode acessar o nosso portal www.germipasto.com.br. Bom, vou voltar para cá para bater um papo agora com o Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro é nosso supervisor de vendas da região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. É o multifacetas, o Bruno Ribeiro, que está sempre conosco quando é possível, porque o Bruno viaja bastante atendendo aí o crescimento da região norte, nordeste do Brasil e também o centro-oeste, porque o Bruno fica sediado lá em Goiás e dali ele sai para essas regiões. E ele vai bater um papo conosco. Bruno, bom dia, tudo bem com você, Bruno Ribeiro? Bom dia, Éder Campos, um prazer falar com você, é um prazer participar do programa. Tá certo, Bruno, abaixa o som aí da televisão pra gente, por favor. Olha, saudade de você, viu, Bruno? Nos abandonou aqui no programa, poxa vida. Éder, prazer falar com você, um prazer falar com o Brasil todo através do nosso programa, principalmente num dia com um tema tão especial como esse, né? Clima, falta d'água, perspectiva de produção e de produtores.
E realmente deu uma fugida aí do programa, mas estou combinando com o Daniel de ir para aí esperando pra Campo então, Grande viu? A semana que vem. Quem sabe eu não participo do programa ao vivo aí Não, com tá você combinado também. já. Não, quem sabe não, você tá intimado. Por sinal, essa foto aí é do Bruno mesmo, ele tá bem, cabelinho bem arrumadinho, penteadinho ali. Ele põe o Bruno de novo na foto. Nem parece que é você, Bruno. É você que tá na foto aí, é? Hã? Sou eu mesmo, Você ganhou na Éder. Mega Sena, hein, rapaz? Tá com cara de rico, hein? Milionário. Ô, Bruno, o professor Natália Abrão está aqui com a gente e eu me lembro que durante o nosso bate-papo, durante a nossa conversa, ele citou o estado de Goiás. Ele falou alguma coisa de alguma região do estado de Goiás que não está chovendo, professor, é isso ou não? Dentre as nossas atividades, no passado eu fui piloto, fui instrutor de voo e a gente costuma fazer algum O senhor é sobrevoo. piloto, é isso? Hoje eu não estou voando, mas fui Foi piloto, durante instrutor de o voo? treino. Eu era da Força Aérea antes de entrar na docência universitária, né? E aí tínhamos o costume de fazer algumas avaliações olhando a situação, né? Tá certo. E agora, no início de janeiro até o dia 15, 20 de janeiro, nós fizemos sobrevoo no centro-sul de Goiás. Aquela região de Caçu, Itumbiara, Aparecida. A situação ali está bem triste. Atualmente hoje? Hoje. Tá? As lagoas ali, abaixo de Caldas Novas, ali entre Itumbiara e Caldas Novas, você vê os galhos aparecendo. O nível de água baixou bastante. Muito baixo. Deixa eu confirmar isso com o Bruno Ribeiro. Bruno, como o professor está dizendo, você viu ele falando da região aí, né? Caçu. Onde mais, professor? Você tem ali de Cacilândia até Aparecida de Goiás, indo para a região central e depois indo até o Itumbiara. Ou seja, então Já tem a hidrelétrica ali também que está muito baixa. Dificuldade hídrica. O Bruno, está acontecendo isso aí mesmo, Goiás, Bruno? Bruno Ribeiro. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno, Leonardo? Leonardo é nosso diretor. Bom, daqui a pouco a gente fala com o Bruno Ribeiro. Vamos voltar aqui com o professor Natália Abrão, até mesmo para alertar o produtor de Goiás, né, sobre essa questão, viu? Professor, o que é possível, e aí o Armindo também ajuda a gente, o que é possível fazer numa situação como essa? Não tem nada para fazer, né? Porque aí não depende do ser humano? Claro Ou tem? que tem. Tem, hein? Deixa o professor falar. Então ajuda aí. Você vê, ali é próximo do Triângulo Mineiro, né? Que é onde estão as nascentes, as bacias que abastecem o Paraná. Para você ter ideia, o Paraná está exatamente no nível, está zero, nem para baixo, nem para cima. Qualquer coisa. Rio Paraná. Que ele depende das chuvas ali naquela região sudeste de Goiás, do Triângulo Mineiro, né? Agora, nos últimos 10 dias, essa chuva que você está vendo aqui de meados de fevereiro, ocorrendo no centro-norte de Mato Grosso do Sul, está ocorrendo também, em parte, no Triângulo Mineiro e mantendo estável, não deixando baixar a bacia do Paraná. Dá licença um minutinho, professor. Nós conseguimos restabelecer o contato com o Bruno Ribeiro. Bruno, você viu o comentário do professor Natália Abrão, meteorologista, falando sobre essa questão climática aí no estado de Goiás. Você confirma para a gente a situação, Bruno? Olha, Éder, não só no estado de Goiás, né, mas Minas Gerais, Goiás, Tocantins, realmente foi um ano atípico. Eu até, pesquisando na internet, consegui encontrar alguns gráficos bastante interessantes sobre índice pluviométrico. Né, e existe um gráfico que compara a média de chuvas de 1981 até 2010 com a média de chuvas de 2014. E em regiões como a de Belo Horizonte, por exemplo, o interessante do gráfico é que ele é bem parecido com o que vocês mostraram aí no começo do programa, né, com aquela diminuição acentuada nos meses de estiagem, que é de costume, mas não volta a precipitação normal nos meses que normalmente acontecem as chuvas, setembro, outubro, novembro e dezembro. É verdade. Então, assim, realmente a situação não foi boa, não está boa aqui na região, apesar de agora estar começando a chover. Isso. A divisa de Goiás com Minas Gerais, nessa região, que o professor comentou, a região de Itumbiara, realmente os reservatórios bastante secos. Em Minas Gerais, a situação que mais me chamou a atenção foi a situação do Rio São Francisco e da represa de Três Marias.
Eu nunca tinha visto a represa num nível tão baixo. A minha mãe é de uma cidade que fica às margens da represa, que é em Morada Nova de Minas, e apareceram pontes lá que foram cobertas pelo rio há 30 anos. Então, realmente, Pirapora, o Daniel conhece bem lá a região, o Rio São Francisco estava sendo atravessado a pé pelas pedras por baixo da ponte ali, a famosa ponte da estrada de ferro. Então, realmente foi um ano atípico, continuidade do ano de 2013, que nós comentamos aqui no começo do ano passado, exatamente sobre o quanto a falta de chuva já estava interferindo na quantidade de produção de soja e milho. Então, a gente espera realmente que esse ano de 2015 as coisas voltem ao normal aí no final do ano. Legal, Bruno, fica aí um pouquinho só. A gente tem o gráfico aqui de Palmas, que é a capital do Tocantins, né, claro, com os índices históricos de 61 a 1990. Então, a gente já está com uma defasagem aqui desse gráfico de pelo menos 25 anos, é isso? 25 anos. 25 anos, né? Já que o gráfico é até 90. Mas é claro que a gente teve, esse ano, atipicamente, um atraso nas chuvas, e isso foi generalizado, não foi só nessas regiões, não. A são média de 30 anos. Quando faz a média, os pontos ficam bonitinhos. Quando pega ano a ano, muda bastante esse gráfico. Bom, aí. se é uma média de 30 anos, está cada quase na hora de fazer outra, 30 então. anos a média. Então tu pega os extremos e vai dar essa média aí. Então a média que se espera, mas sempre não é isso que ocorre. Não, claro, isso é média, entendo muito bem, a gente tem que entender muito bem o gráfico, né? Não é isso que se repete a todo ano, é uma média em 30 anos, mas a média mostra que nós temos aqui chuvas lá na região de Tocantins, de Palmas, até março, né? Começa aqui em Ixi, daqui é mais para outubro, né? Novembro, né? Que é o... Esse é um gráfico padrão, porque hoje, 2014 para 2015, isso está totalmente diferente. Ah, é? Você não teve essa curva de janeiro e fevereiro, 200 milímetros lá. Ah, foi muito mais baixo, Você teve 43 milímetros. Então estaria aqui embaixo. Estaria aí. Volta para a gente um pouquinho aqui, estaria bem aqui na linha de baixo aqui. Isso, olha aqui, estaria nessa linha. Depois você pode fechar o quadro. Mas apenas um... Então, em 2015, seria... Então, agora, janeiro, fevereiro. Agora eu queria que o professor desse só uma dica para nós, o seguinte. Tem estudos mostrando que de 2000 para cá, nós temos uma mudança. As médias, não se espera mais as médias históricas. Não. Então nós temos uma mudança cíclica que se nós fizermos um quadro de 2000 a 2015, daria diferente esse gráfico. Com certeza. Aí, nós estamos falando de século XX. Ué. De 2000 até 2010, ainda não tem estudo, porque ele não traz um grau de confiança adequado. As leis de estatística não permitem você afirmar com 10 anos. Bom, mas, com certeza, essas mudanças já serão incorporadas a esse gráfico. A gente está praticamente encerrando o programa. Eu quero tocar num outro ponto com vocês e voltar naquela questão, qual é o papel do produtor rural para aproveitar. Só um minutinho, deixa eu despedir do Bruno Ribeiro primeiro. O Bruno está ouvindo a gente. Bruno, obrigado. Então, semana que vem você vem aqui no programa. Estou te esperando aqui em Campo Grande, tá certo, Bruno Ribeiro? Tá, joia, Éder. Foi um prazer conversar com vocês. Um abraço aí para vocês. Pergunta para ele como está Rio Verde. Ô, Bruno, o professor Natália Abrão quer saber como é que está Rio Verde aí no Goiás. Essa região de Rio Verde. Região. Eu estive lá semana passada, conversei com alguns agrônomos, com alguns produtores, e eles me relataram que nunca passaram um ano tão complicado. Todo mundo esperando uma baixa colheita agora na soja e a situação bastante preocupadora, Éder, mas essa semana as chuvas começaram a voltar na região. Bom, que bom, um pouco tardinho, né? Obrigado, Bruno, um abraço para você. Deixa eu voltar aqui com o Armindo Quicho. Nessa época, como é que é, gente? Desculpa. Essa chuva que vem agora, já para produção agrícola, a não ser para safrinha. Rio Verde planta muito safrinha, teria uma vantagem. Mas, Ed, você perguntou o que o produtor pode fazer. Um detalhe para o produtor, a gente viu aí pessoas mais conscientes dando opinião, essa falta de chuva na Cantareira em São Paulo, Triângulo Mineiro, no Goiás, Tocantins, se deve ao aquecimento do Pacífico e o Atlântico, está evitando, diminuindo a intensidade das frentes frias, com uma baixa pressão, evitando a entrada das frentes frias, para reduzir as frentes frias. O bloqueio. O bloqueio. Isso é cíclico, né? Quer dizer, aquecimento Pacífico e Atlântico. Bom, o que o produtor pode fazer para ter mais água pensando em produção? Primeiro, em regiões de maior déficit hídrico, chama-se as barraginhas. Vamos segurar a água
dizer, ter água estocada na propriedade para os animais. E informe, tem um programa da Embrapa muito bom, chamado barraginhas ou pequenos açudes, com um impermeabilizante para segurar a água para o consumo humano dos animais. Já é uma grande coisa. Segundo ponto, foi comentado, procurar manter ou reflorestar matas ciliares, consórcios, nascentes, ou seja, água das chuvas que correm, não dá na área e provocar enchentes de 2 horas e depois faltar chuva. Ou seja, a água que cai na propriedade, mesmo 800, 1000 milímetros, fica grande parte retida e amplia as nascentes. Terceiro ponto importante, plantio direto, palhada, cobertura, evitar fogo e cobertura de solo. Isso é fundamental para reter a umidade no solo. A gente tem visto que abandonaram muitos curvas de níveis e terraços. São Paulo, o estado de São Paulo tinha um programa e abandonou. É fundamental. Olha, eu vou muito nos congressos e até o pessoal deixou de me chamar em congresso, em alguns tipos de congresso, porque o modismo é que mata o povo brasileiro. Um cara tirou um terraço no Paraná, com pequena pendente, com muita palhada, e criou um modismo no Brasil, tirar terraço. Justificativa, máquinas grandes demais para fazer a colheita estão tirando os terraços. É um tiro no pé. Está aqui o professor. Se na minha área escorreu água da chuva por baixo da palha, mesmo em plantio direto, se a água deu na área e escorreu, foi nutriente, foi solo. Mas por conta do plantio direto, não acharam que agora tem plantio direto, eu posso eliminar terraço e bom, mas aí, não podemos ficar sem ir embora desse programa e dizer a contribuição das pastagens, a contribuição da Germipasto, a contribuição da VDTEC, de uma semente de qualidade. Eu diria que hoje, a agricultura brasileira, no Centro-Oeste principalmente, então, pera um pouquinho, tem um insumo você não respondeu chamado minha pergunta. pasto. Então, pera um pouquinho só. O plantio na palha elimina a necessidade de terraços e curvas de nível? É isso que eu quero saber. Escorreu água. Eu diria o seguinte, um corte está sangrando, tu tem que ter um curativo. Correu água, terraço, de base larga. Agora, outro detalhe que aumenta, se retém água no solo, chama-se aumentar a matéria orgânica. E aí, professor, esse assunto dá 3 programas. Se eu pegar o cerrado nativo, 1% de matéria orgânica, eu faço soja, plantio direto, milho safrinha, 2 anos de pasto, eu posso passar para 2% de matéria orgânica em 6 anos. Ora, com rotação de cultura. Rotação de cultura, principalmente palha e principalmente pasto, semente de pastagem tropical. Então eu diria o seguinte, Deus levou 4 milhões, 10 milhões de anos para fazer de matéria orgânica. E o homem, o agricultor consciente, pode dobrar isso em 6, 7 anos. Olha a importância, quer aumentar a água do solo? E olha, no Brasil inteiro, quem plantou soja e milho sem palhada, perdeu o plantio em algumas regiões. Quem tinha palha, portanto, nós estamos ainda em fevereiro, tem regiões que o pessoal está colhendo soja e milho, vamos botar pasto para formar palhada, fazer cobertura, comprar semente de germipasto. Mas tem que fazer um jabá aqui, a germipasto tem que vender semente, ó. Eu sou teu fã, meu amigo. Espera um pouquinho só, coloca mais uma tela pra gente aqui. Olha, esse assunto é muito bom, gostei da sua proposição de 3 programas a mais falando sobre esse assunto. Eu acho que a gente deveria pensar nisso mesmo, porque o mundo está discutindo essa questão hídrica, como ter sistemas para a gente manter a água no solo. Bom, um gráfico só para a gente finalizar, porque nós não colocamos... Nordeste do Brasil, viu? Aracaju, vamos lá. Bom, dizer aqui que a época de plantio, ela começa em abril, fim de março, e vai até junho. Isso é o Nordeste, como grande parte do Nordeste. Mas só que o Nordeste, nós temos aí a Zona da Mata, temos o Agreste, e temos o semiárido, e temos o Agreste. E tem Cerrado. Então, falar em Nordeste, temos 4 biomas lá, ou 4 climas diferentes. Então, na zona, esse gráfico... Isso é litoral. Litoral. Você observou que todo o litoral, a temperatura é praticamente a mesma o ano todo? A estabilidade térmica aí não pode ser tomada como referência para a região da mata para trás. Não é mesmo? Que varia demais as temperaturas. E agora a região dos Chapadões do Nordeste, tem o semiárido. A Serra da Borborema é um referencial de temperatura. Eu acho que nem tem levantamento para essas regiões ainda, por serem áreas novas, abertas, recentes. Acho que talvez, de repente, nem tem levantamento para elas. Né? Tem. É uma questão. No Nordeste tem uma região chamada semiárido,
que tem a zona trovoada. Então se planta de abril a junho e planta outubro, novembro, que é as trovoadas do Nordeste. Então tem regiões que... Tudo localizado. Trovoadas. Então anos sim, anos não, bem cíclicos, mas o normal do Nordeste é o contrário nosso. Quando nós paramos o plantio, lá começa o plantio. Ó, um minutinho para terminar o programa, para a gente considerar, então, para o produtor rural de tudo que nós falamos aqui. Alerta para o produtor rural do Brasil, de modo geral. Qual que é a data máxima para ele jogar semente no solo, então? Depende das regiões, e nós sabemos que a semente, novamente, precisa de temperatura, umidade e luz. E que nós Você esqueceu de duas outras coisas. Precisa também de qualidade e da VDTEC. Se a semente... Agora, importante, cada região tem o seu clima, mas a dica importante, eu só posso colocar uma semente no solo de pastagem se eu tenho, no mínimo, 60 dias de condições dela germinar, emergir, o sistema radicular se estabelecer para poder enfrentar ou o frio ou a seca. Então, segunda dica de hoje, então, consultar então os órgãos que falam sobre questões climáticas, né? INPE, MET. Uma grande tecnologia no futuro transformar isso em ferramenta para o seu planejamento. Certo. Então, uma grande ferramenta, esperamos, nos próximos 10, 15 anos, a meteorologia, os meteorólogos, o que mexe com climatologia, vai ser o grande profissional do futuro. Tá certo. Professor, muito obrigado, viu? Receba aqui os nossos cumprimentos da equipe do Conexão Rural GM Pasto. Muito obrigado. O senhor é convidado para voltar uma outra oportunidade para falar sobre esse assunto. Eu sei que o programa de hoje teve bastante audiência porque as pessoas estão ligando, mandando para a gente, pedindo informações pelo nosso telefone e também pelo nosso site e ainda pelas redes sociais. E o Facebook e também no YouTube. Armindo, um abração para você. Obrigado. Ok, um abraço a todos. O Daniel Dirá não tinha uma pergunta para fazer, vai fazer agora no particular. Daniel, um abraço para vocês também. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Brasil. Olha só, vai ligando para GM Pasto, 0800 647 0050, 6733896700. Visite o site da GM Pasto na Rede Mundial de Computadores, gmpasto.com.br e as redes sociais, Facebook, YouTube. Estamos lá também. Tchau, obrigado. Até semana que vem.